Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Começa agora a luz da palavra. Ô, glória. Pessoal da rádio, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês. Quarta-feira. Você sabe que hoje eu estava pensando, eu falei, mas hoje é segunda-feira, né? Essa semana, o negócio do feriado, até eu estava confundindo. Achei que hoje fosse segunda, né? Glória a Deus, é quarta, né? Então nós tivemos aí a luz da palavra na segunda, vimos os 3 primeiros capítulos do livro de Neemias. Hoje vamos ver aí 4, 5, 6, né? Então mais 3 capítulos para ver aí, para a gente fechar essa semana, amém? Então estamos aí no finalzinho do Velho Testamento, glória a Deus. Bom, pessoal, queria lembrar vocês, eu falei na segunda-feira que hoje, quando a gente entrasse no ar, já estava vigorando o quê? O propósito da família. Então não fique de fora. Eu sei que às vezes você não perdeu por algum motivo. Chama a gente no WhatsApp, a gente coloca você hoje, você ouve os 3 áudios, amanhã você faz certinho. Às 6 da manhã com o nosso apóstolo, ao meio-dia com a apóstola e às 18 horas comigo. É importantíssimo, você não pode perder o propósito da família. O pessoal acha que não tem melhor momento, dona Darlene, do que a gente clamar pela nossa família. E esse propósito, ele é fundamental. Por quê? Porque nós vamos estar clamando pela família. Então eu convido vocês a estar conosco ainda quarta, quinta e sexta. Hoje já foi, né? Você ouve os 3 áudios e aí amanhã você faz ele em ordem às 6 horas da manhã, tá bom? Queria agradecer aí então a todos. Amém? Bom, deixa eu falar outra coisa importante também, pessoal. Semana que vem tem outro propósito, que é o propósito do quê? Dos Salmos. Não fique de fora do propósito dos Salmos, também são 3 dias, quarta, quinta e sexta. Só que tem um detalhe no propósito dos Salmos. O propósito dos Salmos, você pode ouvir o áudio da parte da manhã, da parte da tarde, não tem um horário específico. 6 horas da manhã está disponível. Ao meio-dia está disponível e às 18 horas está disponível. Então, aí você tem a parte da manhã, a tarde e a noite para você ouvir os áudios, ok? Então é mais tranquilo. Queria lembrar vocês do nosso canal do YouTube, precisa divulgar o canal do YouTube. Nós temos muita gente que não conhece ainda o canal do YouTube. Toda a programação nossa está no canal do YouTube. Lembrando que lá depois o apóstolo separa, coloca playlist. Então toda a programação está lá no nosso canal. O único detalhe do canal do YouTube é que você não vê ao vivo. Lá é só retransmissão, ou seja, acabou, o nosso apóstolo edita e coloca lá, ok? Então convido você a estar participando através do canal também. Por quê? Porque você coloca, se inscreve lá, dá um like até para divulgar o nosso canal do YouTube, ok? Pessoal da rádio, nós temos também a TV. Tem a TV Bron, você baixa o aplicativo do teu celular, você tem a TV e rádio. Então você pode ver, vai diretamente na TV. Não dá, vai, ou para o dos móveis, corre lá para a rádio. Mas você não perde nada. Toda vez que a gente entrar ao vivo, interrompe na programação, que tiver louvor, ou se tiver qualquer outra programação, para e a gente entra ao vivo. Ok, pessoal? Glória a Deus. Então, bora lá. Abram a Bíblia de vocês em Neemias, capítulo 4. Vamos avançar aí, pelo menos 3 capítulos hoje. Vamos entender Neemias, né? Neemias aí, contemporâneo ali de Esdras, né? Se encontram em determinado momento. A gente falou muito sobre isso. Voltei lá um pouquinho, né, no livro de Esdras, que a gente viu Zorobabel. Entendemos um pouco mais a história. Então, sempre que for preciso, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender, tá? Eu falei para vocês, aproveita as férias agora, volta todo o material aí e vai vendo aos pouquinhos para você não acumular, tá bom? Porque o ano que vem a gente já entra no Novo Testamento. Então o Velho Testamento já terminou, tá tudo no canal do YouTube. E a gente já vai entrar no começo do ano aí, provavelmente depois do encontrão, já entramos com o Novo Testamento. Eu acredito que o Novo Testamento a gente consiga ver em um ano só. Acredito eu, tá? Nós vamos ver o que Deus prepara o ano que vem, ok? Então vamos lá. Capítulo 4, a defesa contra os adversários. Vamos ler do 1 ao 3 aí. Tendo Sambalá ouvido que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo a raposa derribará o seu muro de pedra. Então aqui, o que a gente vê aqui, pessoal? Eu estava até comentando com vocês na segunda-feira que uma
Uma das coisas que os inimigos usam, e naquela época usados, logicamente, instrumento na mão de Satanás, era o quê? O ataque verbal, o ataque psicológico, né? Mexendo com tudo isso, porque muitas guerras se tentava vencer psicologicamente. Quando chegava lá dentro da cidade, o cara já estava desfalecido. Então era muito mais fácil enfrentar o inimigo que já estava desfalecido psicologicamente, quer dizer, abalado com tudo isso. Quando foi para Jericó, enfrentou exatamente assim. Senaqueribe tentou fazer a mesma coisa com o povo de Judá. Então era uma guerra psicológica. E Sanbalá, Gesem e Tobias aqui no mesmo naipe. Que quer edificar tudo num dia só? Vão mexer naqueles escombros queimados? Há de se tirar o que dali? Vai se fazer o que ali? Ainda que façam. Vai vir uma raposa, vai soprar e vai cair. Então, quer dizer, era tudo para desmotivar. Quem já andou com um cara pessimista sabe o que é isso. Meu, para que você mexer nisso? Não tem como dar certo. O cara só vê o lado negativo. Nunca tem solução. Esse é o pessimista. Né? Então aqui, só que aqui no caso o que é? É o inimigo fazendo de tudo o quê? Para que o povo parasse. Então lembrando que Sanbalá era governador de Samaria, né? Que era o quê? A antiga capital do povo de Israel, onde moravam as 10 tribos quando houve a divisão. Amém? Sanbalá reuniu os homens do exército de Samaria, sua milícia local, e então debochou do povo judeu, com perguntas sarcásticas. Esses fracos judeus, o verbo do qual o adjetivo fraco é derivado, é usado em relação às mulheres que não podiam ter mais filhos. Era usado naquela época, né? A gente vê lá, inclusive, em 1 Samuel. A um pescador cuja pescaria havia falhado, como fala também em Isaías 19, ou os habitantes de uma terra derrotada. Então, esse era considerado os fracos aqui. Então, quando eles chamavam de fracos, estavam fazendo esse tipo de comparações que foram usadas no Velho Testamento. Sanbalá advertia sobre o povo judeu e seu Deus. Ao falar sobre vivificar as pedras, ele faz referência ao fato de que as pedras do antigo muro haviam sido queimadas. Quer dizer, vai usar o que das pedras? As pedras foram queimadas, não tem mais o que fazer. Quando a pedra calcária era submetida a um calor intenso, tornava-se inadequada para a construção. Por isso que ele falou, vai usar o que essas pedras queimadas? Porque ele estava dizendo aqui que ela não seria mais útil para a construção. Tobias, o ajudante de Sanbalá, levou a zombaria deste ainda mais além. Quer dizer, além do que já tinha feito, ele foi ainda um pouco mais além. Tobias declarou que se uma pequena criatura, como uma raposa, pulasse no muro, ele cairia devido à sua frágil construção. Por quê? Eles estavam achando que a obra que o Senhor ia permitir que Neemias fizesse era pegar um monte de ferro velho ali, o resto de pedra que sobrou, essas pedras queimadas, e fosse reconstruir. Não era isso, né? Logicamente que iam limpar e ia chegar pedras. Tanto que a gente sabe que Neemias levou, inclusive, o madeiramento. Lembra quando ele pede madeiramento? Então, quer dizer, não era assim. A construção não ia ser feita de qualquer jeito, como eles achavam aqui. Neemias não respondeu aos oponentes. Em vez disso, orou para que o Senhor os perdoasse. Aqui está uma estratégia diferente de servo de Deus, né? Hoje o que acontece? Quando está numa situação semelhante a essa, o que a gente vai fazer? Vai bravejar, vai questionar, vai discutir. Você vê como que Neemias usou a estratégia aqui? Vai discutir com um camarada desse, vai mudar o que na vida de Neemias? Nada. Só ia fazer o quê? Só ia fazer com que Neemias perdesse tempo discutindo com Sanbalá e Gesem, ou com Sanbalá e Tobias. Não adiantava discutir isso. O intento do cara era parar a obra. Se ele fosse discutir, eles iam conseguir o que queria, que era parar a obra. Então o que ele fez? Não respondeu nada, simplesmente ficou quieto e orou ao Senhor para que perdoasse quem não sabia o que estavam falando. Essa é a estratégia que o servo de Deus tem que fazer. Amém? Ele acreditava que quando o povo de Deus estivesse envolvido no trabalho divino, qualquer ataque contra ele seria uma afronta a Deus. Nesse caso, desprezar os trabalhadores judeus era ignorar o próprio Senhor. Então ele sabia o que significava aquilo que Sanbalá e Tobias estavam fazendo, quer dizer, era ignorar a mão poderosa do Senhor. Então por isso ele pede inclusive para que os perdoasse. Neemias voltou a trabalhar imediatamente e o povo cujo coração se inclinava a trabalhar o acompanhou. Quer dizer, você vê como que o líder aqui é importante? Às vezes a gente vê uma casa destruída por quê? O sacerdote parou. Olha, vamos usar essa ministração aqui para dar uma analisada se fosse na nossa casa. O sacerdote para todo mundo. Normalmente, se não tiver, pega o caso, o marido, por exemplo, parou, se não tiver uma mulher sábia, né, de provérbios lá, que edifica a casa, que constrói, que está ali, a casa para também, perece. Então aqui seria que Neemias não parou, o que o povo fez? O povo acompanhou ele e continuou a obra. Por quê? Porque não era momento de parar a obra.
Como o sarcasmo dos oponentes de Neemias não interrompeu o trabalho do muro, eles tentaram uma ameaça de ataque. A princípio, a oposição partiu de 2 pessoas e aumentou para 3. Posteriormente, uma multidão cercou Jerusalém. Quer dizer, como um ataque físico. Olha como que Satanás é, ele vai tentando um ataque físico, verbal, né? Aliás, o ataque verbal, né? Com tudo aquilo não está funcionando, aí faz um cerco. Naquela época era comum sitiar uma cidade, né? Para quê? Para que ali a cidade abrisse as portas para que o povo entrasse, né? Ou saísse alguém para buscar alimento e eles entrassem. Aqui os muros já estavam derribados. Esse era o intuito, inclusive, de Neemias estar ali. Então começaram a cercar Jerusalém. Por quê? Jerusalém até então estava derribada, estava começando a construção do muro, né? Sambalá era samaritano. Samaria localizava-se ao norte de Jerusalém. Os arábios eram do sul e os amonitas do oriente. Já os asdoditas provinham do ocidente, que era a região dos 3 camaradas ali que estavam reunindo povos contra o povo de Deus, que eram aqui, os amigos ali de Sambalá. Vamos ler de Sambalá. Vamos ler do 8 ao 11 aí. E diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Quer dizer, a ideia é gerar confusão no arraial lá, né? Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. Quer dizer, eles queriam aproveitar porque tinha muita coisa para se tirar, tinha muita coisa para se fazer, muitos já estavam cansados, e qual era o intuito deles? Se infiltrar no meio do povo. Quando eles menos imaginassem, já estavam sendo atacados pelo povo inimigo. Esse era o intento ali de Sambalá, Gesem e Tobias. Antes do versículo 9, as orações registradas no livro de Neemias são individuais. Esta foi uma oração em grupo, ou seja, tudo que estava acontecendo antes disso era uma oração de Neemias orando para que Deus fizesse. Agora já começa uma oração coletiva aqui, todos começaram a orar, né, para livramento do Senhor. O espírito de Neemias havia afetado o grupo inteiro de trabalhadores, os quais não só oravam, como também colocaram uma guarda e fizeram com que era humanamente possível para se protegerem de ataques. Aí Neemias começou a instalar o quê? Instaurar guardas ali para se proteger de tudo isso. Nessas circunstâncias, alguns dos trabalhadores sentiram-se desencorajados. A construção do muro estava pela metade, mas a tarefa estava sendo executada. As palavras dos cansados acarretadores são como uma canção, um poema no texto hebraico. Quer dizer, começa aquele burburinho daqueles que estão cansados, o que vai fazer? Vai acabar parando outros tantos. Enquanto os trabalhadores judeus se desencorajavam, a oposição intensificava. Quanto mais você baixa a guarda, mais o inimigo vai tentando tomar vantagem. Isso é comum, qualquer ataque, igual você vê um filme de guerra, você vai ver que é assim. Como é que era a estratégia? O inimigo recua, eles vão atrás. Lembra, não podemos esquecer que, como é o nome? Josué venceu a guerra em Ai assim. Quando recuaram, o inimigo saiu de dentro da fortaleza, né, deles, aqueles escombros que eles conheciam muito bem, de Ai, e foram ao ataque deles. E ali eles perderam a guerra. Então, presta atenção. Os adversários deram início a uma campanha silenciosa entre o povo judeu. Para interromper a construção do muro, esses inimigos usaram o medo como a arma para que o povo judeu parar de fazer o trabalho. Ou seja, eles iam fazer o trabalho sujo. Então, o que acontece? Começaram a usar o medo como uma arma aqui para amedrontar o povo e o povo parasse de fato a obra. Como não existia o exército judeu, o povo tinha de se defender-se de outro modo. Quer dizer, não tinha o exército naquela época, não tinha Davi lá com seus 300 valentes, aí, seus guerreiros, os valentes de Davi, não tinha. Então tinha que usar uma outra estratégia. Neemias era astuto para isso. Neemias posicionou estrategicamente os homens no muro. Dos lugares altos ele podia avistar a aproximação inimiga. Outros defendiam os lugares baixos no muro. Então Neemias começou a colocar homens em pontos estratégicos, tanto no alto como embaixo. Aqueles que vinham por cima e aqueles que vinham embaixo ali. Mas começou a posicionar os homens em lugares estratégicos.
Aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, a estratégia de Neemias era direcioná-los tanto aos líderes quanto aos leigos. Dessa forma, toda a comunidade tomaria posse dos mesmos ideais. Então, ele não fez distinção aqui de quem tinha mais cultura, quem tinha menos cultura, quem era rico, quem era pobre. Na realidade, é o seguinte, ele foi fazendo com que todo mundo entendesse que cada um precisava tomar conta de um espaço, ou seja, se preparar para essa guerra que estava começando. Neemias lembrou aos judeus que eles não eram soldados mercenários, ganhando salários ou esperando por despojos. Quer dizer, a guerra aqui, não pense que nós estamos invadindo uma terra para pegar despojos, nem nada disso. Não somos mercenários, estamos ganhando salário para isso e não vamos matar por diversão. Na verdade, estamos aqui para se defender. Não só a vida desses estava em perigo, como as de seus queridos também. Deus respondeu às orações de Neemias e o povo, sentindo-se inspirado por suas palavras sábias, voltou às suas atividades. Então veja que Neemias colocou para ele o seguinte: ou a gente se defende, ou nós vamos sofrer a gente e os nossos amados, nossos queridos também. Tem mulher, tem criança, tem um monte de gente. Então Neemias foi suscitando o cara ali, ó, você precisa se posicionar. Se cada um fizer a sua parte aqui, nós vamos vencer essa guerra. E aí Deus, né, automaticamente mexeu ali com o povo e o povo entendeu o que Neemias estava falando. Neemias equipou os trabalhadores e dividiu seus próprios moços em dois grupos. Uma metade trabalhava no muro e a outra ficava de guarda. Então, você vê que ele vai aprimorando cada vez mais a estratégia. Agora vamos fazer o seguinte, agora metade trabalha e metade fica de guarda. Depois a gente inverte. Então, cada momento, Neemias ia dando uma estratégia específica para aquele momento. Aquele que anda com Deus é assim. Não é porque você pegou uma estratégia que essa estratégia serve para a vida inteira. Por que a gente consulta o Senhor a todo momento? Eu estava brincando, conversando com a apóstola, a gente estava falando sobre os testemunhos, né? Quando tem dia de testemunho, cada um conta o seu testemunho, e aí você começa a prestar atenção no testemunho de algumas pessoas, pergunta para ela como que ela venceu. Às vezes as pessoas não sabem, mas olha a história daquela pessoa. A gente conhece o testemunho de cada um e sabe como cada um é ministrado. Você vai ver que aquele que pegou mais detalhe, prestou mais atenção nas informações. Ah, mas eu presto atenção em todo culto. Mas só prestar atenção não quer dizer que você vai executar aquilo que foi dito. Neemias aqui deu várias instruções. O povo estava o quê? Ficando amedrontado. Quando chegou o medo, muitos param de ouvir. E faz a diferença aquele que tem vitória, aquele que presta atenção, não só ouve, mas obedece. E antes de tomar um posicionamento, busca a direção de Deus. Então você vê que Neemias, cada momento, vai dando uma estratégia diferente, e o povo que vai obedecendo vai avançando. Então, quando eu estava conversando com a apóstola, foi justamente por conta disso. Porque aí você vê que a pessoa que para, obedece, presta atenção em cada estratégia, cada vez que vai se movimentar, é como um jogo de xadrez. Só que é como se a pessoa, cada pedra que fosse movimentar, ia para perguntar para alguém. Eu não sei jogar um jogo de xadrez, mas eu sei quem conhece. Então eu vou pegar, vou perguntar a opinião. E aí o senhor vai dando a movimentação de cada pino. Esse é importante. E aí você vê a diferença. Então não só a vida deles, mas de todos. Isso... todo o povo voltou, então, automaticamente às atividades. Neemias ocupou os trabalhadores, dividiu em dois grupos. Como precisavam das duas mãos para trabalhar, as espadas deles ficavam penduradas na cintura. Os que carregavam o cesto de entulho na cabeça seguravam suas armas com uma mão e com a outra apoiavam a carga. Então você vê que era uma mão na espada e outra na obra. Tem momentos da vida da gente que o nosso caminhar tem que ser exatamente assim. É uma mão na espada e outra na obra. Não dá tempo de cochilar. Tem tempo de, a palavra de Deus não fala lá que tem Eclesiastes, há tempo para todas as coisas? Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de festejar, há tempo para todas as coisas. Aqui você fala, poxa, mas eu não aguento mais. Eu sei porque eu já murmurei assim, sabe? Você fala assim, eu não aguento mais essa situação. Mas, pô, parece que eu estou sempre nessa. Tem um tempo que é de construção do muro, você vai ter que ficar com a mão na espada e outra na obra. Mas vai chegando, parece que não vai chegar nunca, o tempo de descanso vai. Você vê que depois de 52 dias os muros foram construídos, o povo passou a viver um outro momento. Mas nesse momento agora, nesses 52 dias, não dá para descansar. Agora é uma mão na espada, outra na obra. Amém? Neemias instituiu um sistema de alarme para aqueles que trabalhavam no muro. Aparentemente, os trabalhadores ficavam espalhados pela extensão do muro e tão separados uns dos outros que a voz de um não se alcançava o outro. Então você vê que a distância era grande. Por essa razão, um tocador com uma trombeta de chifres acompanhava Neemias aonde quer que ele fosse. Caso o muro fosse atacado, o alarme reuniria rapidamente todo o povo no lugar de perigo, e o nosso Deus pelejará por nós.
Essas palavras despertaram o espírito de Êxodo, lá em número 10, né? O Altíssimo havia lutado por seus ancestrais e agora lutaria por eles. Então Neemias falou, vamos ficar aqui e vai tocar a corneta aí, o chifre aí. Tocou, todo mundo vai para o lugar porque está tendo guerra. Então você vê que Neemias, olha que cara estrategista. A gente fala sempre que Josué é um homem estrategista, mas olha Neemias aqui. O cara bem construtor, bem estrategista, olha as características desse homem. O cara não era pedreiro, o cara era copeiro. Passou a ser governador. Como governador, parecia Davi, tinha várias funções, né? Porque Davi era o rei, mas ele ia para a guerra. Né? O que acontece? O cara era construtor, né? Era pedreiro, agora era general, era estrategista. Olha, fala sério, né? Neemias instituiu um plano de trabalho e de guarda de 24 horas. O povo trabalhava durante o dia e ficava de guarda à noite. Os trabalhadores que moravam fora da cidade foram solicitados a permanecer nela, ao invés de voltarem para sua casa, a não ser para se lavarem. Então, quer dizer, tinha uma estratégia, né? Porque se o cara sair daqui e voltar para casa, lá vão invadir aqui. Então, vamos dividir os grupos e quem mora fora vai ficar aqui dentro de Jerusalém também para ajudar a construir. Por quê, pessoal? Jerusalém, nem todo mundo morava no centro de Jerusalém, muita gente morava em cidades vizinhas. Quando o povo voltou da Babilônia, né, nem todo mundo voltou para o mesmo lugar, né, para Jerusalém especificamente. Judá era bem grande, então tinha vários povoados, vários arraial, como a gente vê em várias ministrações. Você vê até Jesus caminhando, passou por Samaria, no arraial de tal lugar. Ou você pega o livro de Josué, a divisão das terras, você vai ver que eram muitas, né? Neemias e seus homens nunca tiraram suas vestes. Eles trabalhavam dia e noite. O capítulo 4 ilustra 3 tipos de oposições a Neemias e ao povo de Jerusalém. Oposição pela zombaria, pela ameaça e pelo ataque pelo medo. Então foram 3 tipos de ataque que eles tentaram aí. E esses ataques, pessoal, logicamente está lendo o livro de Neemias aqui, você pode falar, mas naquela época, né, coisa e tal, esse tipo de ataque é o que hoje nós sofremos também, viu? É o ataque por ameaça, né, a zombaria, o inimigo faz isso, em cada situação é diferente. Só que o ataque aqui, como era um ataque de espada, é um ataque diferenciado, é outro tipo de guerra, mas da mesma forma acontece nos dias de hoje. Neemias ignorou a zombaria, ele orou e persistiu. Enfrentou a ameaça com oração e pôs os homens de guarda. Ele lidou com o medo, apontando para o Senhor e preparando o povo para a batalha. Sua abordagem poderia ser concomitantemente expressa em 2 palavras: oração e persistência. Então, quando a gente vê aqui Neemias, é um cara de oração e persistente. Então, por isso que eu falo, é como se ele tivesse incorporado, né? Pecado. Como se ele tivesse caminhado com Josué, né? Porque o Senhor falou que para Josué, medita na lei de noite, né? Avança, tão somente ser forte e corajoso. E exatamente aqui o que Neemias estava fazendo, exatamente o que Josué fez, né? Olha só. Vamos lá, capítulo 5. Medidas contra usura. Vamos ler o versículo 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Aqui o que acontece? Um prolongado período de trabalho, vigília, medo, cansaço, causou inevitavelmente problemas entre o povo em Jerusalém. Existiam 3 grupos de queixosos, cada qual apresentando por meio de frase. Havia quem dizia... O que acontece? O povo estava cansado e tinha aqueles que estavam se queixando de alguma coisa. Tinham 3 grupos aí, cada um queixava por uma coisa, nós vamos ver separadamente aí. O primeiro grupo possuía famílias grandes, alegavam que nós temos família grande e não dispomos de comida suficiente. Quer dizer, olha, Neemias, eu estou com um problema aqui. Eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas, só que é o seguinte, eu tenho uma família grande e eu não tenho comida suficiente. O segundo grupo tinha altas hipotecas a pagar e não podia comprar alimento. Quer dizer, esse aqui já está no outro detalhe. Tenho família grande também, só que já hipotequei tudo, ou eu pago a hipoteca ou eu como. Quer dizer, não tenho o que fazer. E o terceiro grupo precisava pagar altos impostos e foi forçado a hipotecar a sua terra e até mesmo vender seus filhos. Quer dizer, esse terceiro grupo já está na água de salsicha, como a gente brinca, né? Esse já está na água de salsicha. Ele já vendeu, já hipotecou os filhos. Não lembra os filhos da viúva? Foram buscar eles lá, porque eles vão pagar a dívida, vão ficar lá trabalhando até acabar de pagar a dívida. Aqui já tinha sido vendido os filhos. Logicamente que a lei falava, né, do ano do jubileu e tudo mais, mas tinha sido vendido, né? Olha a situação do camarada. No mínimo 7 anos aí esperando.
Então esse era o grupo que estava queixando diante de Neemias as situações que eles estavam vivendo. A fome, a carência, os impostos e o dinheiro, apesar de serem resultados imediatos das circunstâncias do povo, não eram a raiz do problema. A dificuldade maior do povo está identificada nas palavras contra os judeus, seus irmãos. Quer dizer, o problema maior aqui estava entre os judeus e não por tudo aquilo que eles estavam apresentando. Os judeus se queixavam não só apenas da pobreza e dos altos impostos, mas estavam reclamando uns dos outros. Pobre, os irmãos e os nobres, quer dizer, todos eles ali estavam um reclamando do outro, quer dizer, o pobre reclamando que o rico está exorbitando nos juros, quer dizer, um reclamando do outro aí. O problema maior não era o que estava passando, era a desavença entre os irmãos aí, essa era a realidade, que gerou tudo isso, porque existia a lei para prevenir tudo isso. É só voltar lá no comecinho do livro. No Pentateuco, que você vai ver lá na lei, né, que existe solução para tudo isso aqui. Resumindo, havia uma luta de classes. Os menos favorecidos, financeiramente, haviam hipotecado suas terras, vinhas, casas, tomando dinheiro emprestado e até mesmo vendendo seus filhos, suas filhas como escravos. De acordo com a lei, existiam dois problemas. Primeiro, a usura, o empréstimo de dinheiro e cobrança de juros. Isso era uma coisa que o Senhor fala na lei que não podia, essa usura, então já estava errado aqui. Segundo, a escravidão, não poderia ser levado como escravo, o cara tinha que ir como trabalhador e tinha um ano de jubileu, como eu falei. E não era errado um judeu emprestar dinheiro a um não judeu, né? Conforme está lá em Deuteronômio 23. Como também não era emprestar dinheiro a outro judeu, não tinha problema em emprestar. A questão toda estava no quanto cobrar daquilo que se emprestava. A usura. Então aqui não era proibido um emprestar para o outro, a questão estava aqui, sobretaxaram, estavam cobrando juros abusivos. E a gente viu que o povo foi levado para a Babilônia porque roubava no peso, roubava nas medidas, roubavam em tudo que podia. Quando você vê, hoje nós ministramos na família, Êxodo 34. Quando você pega Êxodo 34, tem um determinado momento das festas lá, que o Senhor fala o que para eles lá? Olha, vocês podem ir para as festas que eu vou preservar a terra de vocês. Por que o Senhor falou aquilo para eles? Porque o camarada tinha preocupação. Quando ele vinha para as festas que vinha do Pães Asmos, das semanas que era dos primeiros frutos, ou até mesmo da colheita, o cara ficava com medo de deixar as terras dele lá. Porque como o cara ia roubar ele lá? O cara puxava, né, as medidas da terra. Então o Senhor fala que eles podiam vir, que até isso o Senhor ia livrar eles disso tudo. Olha que lindo que é Êxodo 34. Pena que não dá pra gente, tem coisa que não fazia parte do propósito, assim, para ministrar com toda essa riqueza de detalhe. Mas isso era um detalhe importante que estava em Êxodo 34. Lá fala o quê? Vocês podiam vir para as festas, podem vir trazer as suas premissas, né? Trazer a oferta na casa do Senhor. Fica tranquilo com a tua terra, que Deus ia cuidar. Porque o Senhor tinha falado que aquele que roubasse na metragem também ia ter problema. Muito sério isso aí. Então, no entanto, a lei proibiu o quê? A usura, né? Como está em Êxodo 22. As taxas de juros eram exorbitantes e facilmente podiam levar alguém à pobreza e à escravidão. O que acarreta num segundo problema, de acordo com a lei mosaica, um judeu podia alugar seus serviços a outra pessoa, mas não como um escravo, como está em Levítico 25. Então está aqui. O que estava fazendo? Uma coisa estava gerando outra. Então você vê que começou a reclamação na primeira família, um já estava no terceiro episódio. Muito provavelmente aquela terceira família que já estava hipotecada, já tinha levado os filhos, aquele que estava reclamando só que não tinha alimento, no decorrer ele ia chegar na mesma situação daquele outro. Então você vê que Neemias agora estava com um problemão ali, um abacaxi para resolver. A primeira reação de Neemias aos pecados, porque ele automaticamente identificou o pecado do povo. Olha o problema que ele está. O pecado do povo judeu foi a de raiva. O primeiro momento que ele teve foi de raiva, olhando a situação. A desobediência deliberada à palavra de Deus devia deixar alguém indignado contra o pecado, mas não contra o pecador, né? Depois de aborrecer-se com os pecados dos judeus, Neemias passou um tempo considerando com ele mesmo e então confrontou os culpados. Então Neemias parou, deixa eu respirar, deixa eu entender o que aconteceu. Passou a ir o nervoso, né? Vamos dizer assim, passou nervoso. Então, espera um pouquinho, eu vou conversar com vocês aí. Vamos ler do 7 ao 10. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhe disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhe: nós
resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos aos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outros, vez negociareis vossos irmãos, para que sejais vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado em trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Então aqui ele começa a chamar o povo, se o povo não tinha entendido a situação da história, que não podia ser daquela forma, e que não era para comprar um irmão, o outro, ou usurpar o povo judeu. Neemias desafiou os líderes a restituir a eles o que tinham tomado com juros. O centésimo do dinheiro é provavelmente uma referência ao juro que eles estavam cobrando. Então, o que Neemias fez? Neemias entendeu, chamou os magistrados aqui, chamou todo o povo e falou para eles: olha, agora eu vou fazer um desafio com vocês. Da mesma forma que eu estou dando recurso também, que cada um tem recurso. Vamos comprar os nossos irmãos de volta. Ou seja, cada um vai comprar do outro irmão que vendeu ou que tomou posse desse escravo, vai comprar de volta. E desafiou todos eles a fazerem isso e devolverem o que tinha cobrado de juros, o que tinha usurpado, né? A realidade é essa, né? Um centésimo aí. Amém? Bom exemplo de Neemias. Vamos ler aí do 13 ao 14. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, que todos prometeram que iam fazer, né? Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. Louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Então, o que aconteceu? Ele desafiou todo mundo e agora ele deu exemplo. E ele falou mais: olha, desde que fui nomeado governador para vir para as terras de Judá, eu não vivi do dinheiro de governador. Quer dizer, e eu ajudei a todos os irmãos. A gente vai ver mais além aí que ele fala que ele levou o povo para comer em casa e que ele fez aquilo que os antepassados anteriores a ele não fizeram. Neemias sacudiu o regaço como se quisesse livrar-se do que estava carregando, do fardo, no caso aqui do povo do pecado, né? Ao fazê-lo, dramatizou que o Altíssimo faria se o povo quebrasse a sua promessa. Deus sacudiria para longe de suas casas seus bens. Lembre-se, prometeu, não vai cumprir? Então se prepara aí. Durante os 12 anos em que administrou Jerusalém, de 444 a 432, Neemias não recolheu impostos do povo. E embora como governador tivesse esse direito, ele não recolheu impostos. Quer dizer, ele deu o primeiro passo ali. Muitos governadores anteriores pagaram suas despesas pessoais com os impostos judeus. Eles oprimiram o povo. Os governadores antes de Neemias tinham dificultado a vida para o povo. Dominavam, indicam um governo arbitrário e opressor, com abuso de poder por meio de extorsão. Aí você vê, quando o povo começa a levar o caminho que eles estavam levando, estava nítido que isso aqui era comum e vinha de cima para baixo. Como que estava? O que eles foram reclamar para Neemias? Como é que estavam todos os irmãos? Então era um negócio que vinha de cima para baixo. Começou lá os governantes, todo mundo vai fazer igual, né? Neemias não adquiriu hipotecas na terra. Ele poderia ter obtido bens imóveis facilmente e vendido tudo com grande lucro. Ele poderia, era governador, vou comprar imposto, vou comprar minhas terras aqui e vou enricar. Não foi o que ele fez. Olha o coração desse homem que realmente foi para trabalhar, né? Porém, em vez de ganharem dinheiro para eles próprios, Neemias e seus servos trabalharam no muro de Jerusalém para a proteção do povo e para a glória de Deus. Então, quer dizer, ele foi para aquilo que ele foi determinado, ele não se desviou, nem o dinheiro, né, nem a cobiça, né, o Deus Mamon seduziu Neemias. Vamos ler o versículo 17 só. Diz assim: também 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam no nosso redor, eram meus hóspedes. Então você vê aqui, ó, que ele hospedou ainda 150 homens na sua casa. Todo mundo que vinha era hóspede dele, ou seja, era mantido por ele com alimentação e tudo mais.
O motivo de Neemias era claro, ele não estava fazendo o bem para a glória dos homens, mas para agradar a Deus. Sua oração se repete, inclusive no final do livro. Ele fala, eu vim para tudo que fiz para agradar ao Senhor, não a homens. Neemias não esperava a recompensa de homens, mas convicto do suprimento de Deus, buscava seu favor. Capítulo 6 e último aí de hoje, vamos lá. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Vamos ler 1 e 2 aí. Tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Quer dizer, ele tinha edificado os muros, mas as portas não tinham sido colocadas nos seus devidos lugares. Não estava totalmente pronto, mas já tinha reparado todas as brechas. Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem encontrar-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Quer dizer, agora o que acontece? Como a obra estava praticamente pronta, o que eles fizeram? Tentaram tirar Neemias da obra, quer dizer, queriam matar Neemias de qualquer jeito. Só que não dava para matar Neemias lá no meio do povo, eles já tinham tentado e não conseguiam. Então chamaram Neemias para que Neemias fosse até lá. Só que Neemias não era bobo nem nada, né? Os inimigos de Neemias, percebendo que a oposição às claras não tinha funcionado e que a obra estava perto de ser concluída, sugeriram uma reunião. Quer dizer, como não dá para a gente ir lá, tudo que tentamos fazer aqui, falando, ameaçando, cercando, não funcionou, vamos fazer agora no secreto e no oculto. Então chamaram Neemias para essa reunião. No Vale de Ono, situava-se a cerca de 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Quer dizer, queriam levar ele com uma boa quilometragem longe, ali para que ninguém visse, né? De alguma forma, talvez por uma palavra vinda do Senhor, Neemias foi avisado das intenções dos seus adversários. Neemias deve ter se tocado o coração dele, né? Porque aqui a Bíblia não fala que ninguém foi lá alertar ele, né? Uma carta aberta naquela época era uma correspondência endereçada a um líder e deveria ser dobrada em uma bolsa de seda e selada. Além disso, teria de ser aberta apenas pela pessoa a quem tivesse sido enviada. A carta aqui, no entanto, teve exibição pública. Nela, o povo judeu foi acusado de querer rebelar-se. Então, o que ele fez? Uma carta selada tinha que ser aberta só por ele. Quando Neemias não compareceu nem na primeira nem no segundo chamado, o que eles fizeram? Meu, agora vamos mandar uma carta aberta e vamos ler publicamente. Quer dizer, era para realmente chamar a atenção de Neemias. Porque nenhuma estratégia de Sanbalat, Gesem e Tobias estava funcionando com Neemias. Então, a última intento deles aqui era com essa carta pública falar que eles estavam querendo se rebelar, né? Então, era realmente parar, né, a Neemias e talvez destruir aquilo que tinha sido construído. A evidência usada para acusar Neemias de rebelião foi uma afirmação de que os profetas tinham proclamado Neemias rei. Ah, então os profetas colocaram ele como rei. Quer dizer, era tudo mentira, mas era uma forma de abalar o povo. O profeta Zacarias havia profetizado a chegada de um rei, lá em Zacarias 9:9. Como toda atividade de reconstrução do muro, o povo poderia estar falando sobre o que Zacarias tinha declarado. Quer dizer, pudesse imaginar que ele seria o rei, porque o profeta Zacarias tinha falado. Mas não era esse o caso. Os inimigos de Neemias ameaçaram levar o assunto ao rei da Pérsia. Então, faz o seguinte, vamos levar ao rei da Pérsia para ver o que ele acha. Usando essa ameaça como se uma alavanca a forçar Neemias a atender o encontro proposto. Quer dizer, tudo isso de ameaça era para fazer com que Neemias descesse. Se você não vier, eu vou mandar uma carta para o rei da Pérsia falando que você está dizendo que você é rei aqui, sendo que o único rei que tem aqui é o rei da Pérsia. Está entendendo qual que era o propósito deles com tudo isso? Era ameaçar. E foram assim que eles pararam a obra com Zorobabel. Pois bem, embora verdadeiramente não tivesse nenhuma intenção de dirigir-se ao rei, quer dizer, não tinha intenção de mandar nada para o rei, porque não tinha prova de nada, mas era apenas fazer com que Neemias parasse, né? Os opositores esperavam que suas ameaças arruinassem a reputação de Neemias, e assim os trabalhadores perdessem sua determinação. Só que, é duro quando você fala de uma pessoa, você fala quando a pessoa tem integridade. Os frutos falam por si só. A gente não fala que, olha, você quer ver a pessoa, quando a pessoa erra, e fala assim, ó,
Demonstra os frutos, mostra frutos de arrependimento. Com os frutos, você vai conhecer a pessoa. Porque falar, eu brinco que até papagaio fala. Agora, entre falar e fazer tem uma diferença muito grande. Agora, quando você vê os frutos de Neemias falavam por si só. Meu, o cara não cobrou imposto. Por que o cara está dizendo que ele é rei? Se ele não cobrou imposto, ele está alimentando o povo na casa dele, ele fez devolver dignidade para o povo que estava passando fome. Então, quer dizer, a vida de Neemias falava por si só. Então, mais uma vez, Sanballat e Tobias estava sendo frustrado. Por quê? Não conseguiam mexer com a reputação dele. Por isso que eu falo, estava ministrando o meu querido irmão amado, e eu falo para ele, você trabalha muito bem, faz o seu e fica tranquilo. A pessoa pode falar, pode pular, ciscar. Aquele que trabalha, que faz o teu, pode deixar que Deus te justifica. É exatamente assim que funciona. Seus adversários queriam enfraquecê-lo, então ele orou a fim de que Deus o fortalecesse, porque Neemias não se permitiria desviar do seu objetivo. Ao contrário, entregou ao Senhor as acusações de seus inimigos. Então tá bom, então eu vou entregar as acusações diante do Senhor. Ele entregou no melhor lugar, o melhor tribunal que ele entregou. Quantas vezes a gente sai murmurando, falando com um monte de gente que não pode fazer nada para ajudar a gente, só faz perder tempo, passar mais nervoso e sair com boato, com fofoca. Ele não. Foi lá, você tem isso contra mim? Então eu vou depositar no altar do Senhor, vamos ver que deixa o Senhor resolver. Quantas o Senhor fala, deixa que eu resolvo, não bota a mão, deixa que eu resolvo. Vamos ler versículo 10 a 12 aí. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encarcerado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? A quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus que enviara tal profecia, falou ele contra mim, porque Tobias e Sanballat o subornaram. Então o que acontece é que chega um profeta para ele e fala assim, vamos subir no templo, você entra lá, vamos ficar lá dentro do templo que vão te matar nessa noite. Eles querem te matar muito possivelmente essa noite. Como que Neemias... Por isso que eu falo, a gente peca, o profeta Oséias fala que a gente peca por falta de conhecimento, a gente padece por falta de conhecimento. Neemias aqui poderia ter sido o quê? Fuzilado. Lembra de usar um minutinho que não fez o que tinha que fazer. O problema dele não foi tocar na arca, o problema foi dele levar a arca do jeito errado. Tocar foi só a forma que ali o senhor falou, então agora eu vou punir você, vou deixar colocar a arca no carro de boi. E nós estávamos falando hoje sobre o profeta de manhã aí, que teve a vida consumida, por quê? Porque desobedeceu. Estávamos falando hoje de manhã sobre isso. Eu apóstolo e apóstola, numa historinha dessa. E aqui você vê a mesma coisa. Neemias automaticamente identificou, o cara ele é sacerdote, está mandando, fala para mim estar com ele no templo, sendo que eu sei que lá no Santo do Santo não é qualquer um que pode entrar, só o profeta de Deus, só o sacerdote no azeite. Eu vou entrar lá. Logicamente, já percebi que o cara queria o quê? Que não era profecia de Deus, coisa nenhuma. Você está vendo como que o cara pereceu? Se ele não conhecesse as escrituras, Neemias teria entrado confiado nesse camarada. Por quê? Porque ele era um sacerdote. Está vendo como é que é? A gente precisa conhecer as escrituras. Eu falo para vocês, a luz da palavra é algo extraordinário. É uma preciosidade para quem quer aprender as escrituras, para quem não quer padecer por falta de conhecimento. Porque eu falo, a gente apanha porque não conhece. Aqui, Neemias podia ter sido consumido, mas não. Era legal para um israelita procurar o refúgio junto ao altar, do lado de fora do templo, como está em Êxodo 21, mas não dentro. Mas apenas o sacerdote podia entrar no lugar santo. Os inimigos de Neemias estavam tentando sutilmente. Você vê como é que Satanás é? Por isso que eu falo que ele é astuto. Ele vem com sutileza. Sutileza. Se pudessem fazê-lo cair em pecado, Neemias e seu trabalho ficaria desacreditado. Então o povo deixaria de segui-lo e o trabalho no muro seria interrompido. Então você vê como é que queria? Era como se falasse para Neemias, entra ali naquela casinha, com a luz piscando ali, Neemias. Tem um cara que vai te ajudar muito. Tem um sacerdote lá te esperando para o sacerdote naquela casa com a luz vermelha piscando. Lógico que não tem ninguém ali. O que eles queriam? Levar Neemias a pecar para poder ter o quê? Massa de manobra para o quê? Para Satanás falar, tá aqui, ele pecou, agora eu vou fazer o que eu quiser com ele. Está entendendo como é sério? Deus concedeu a Neemias sabedoria
para discernir o erro do conselho de Semaias. Tobias e Sanbalat eram os principais instigadores por trás de Semaias. Quer dizer, tinha ali um enviado de Satanás aconselhando Semaias para fazer isso com Neemias. Neemias, com indignação, rejeitou o conselho do sacerdote por duas razões. Primeiro, porque um homem como ele não deveria fugir. Já começa por aí. Deus me livrou até agora, eu vou fugir. Fiquei lá no muro, pus estratégia para cá, pus estratégia para lá, e agora eu vou fugir? Mas que conversa sem pé sem cabeça. Espera um pouquinho. Agora eu vou tomar uma outra estratégia. O que ele poderia fazer? Ele teve tantas estratégias sobre cada situação que foi colocada diante dele, ele tomou um posicionamento. Qual era o posicionamento desse cara? Tomar outra decisão. Deus vai me dar uma outra estratégia. Agora, fugir não. A não ser que Deus fale para ele fugir. Primeiro, porque ele não podia fugir. Neemias era um governante, um governador, um líder do povo. Ele tinha responsabilidade para com o rei e principalmente para com o rei dos reis. Ele não foi lá à toa, ele foi como governador. Ele tinha responsabilidade, ele tinha que prestar conta com o rei. E outra, com o rei dos reis, que autorizou ele ir. Porque sem autorização do rei dos reis, ele podia falar com o rei lá, o rei ia mandar matar ele. O copeiro, você está querendo ir aonde, querido? Vou cortar você no meio aí. Lembra do padeiro e o copeiro que foram parar na prisão lá com José? O rei acordou de mau humor hoje, mandou os camaradas lá e decepou um. Só o copeiro voltou. Então você imagina que se não fosse o rei dos reis, uma pessoa de sua posição não poderia fugir nem esconder-se com medo. Segundo Neemias, recusou-se a ir ao templo para salvar a vida, porque a lei o proibia de entrar no Santo dos Santos sob pena de morte, como está lá em Números 18. Então ele sabia que ele não podia ir. Vamos terminar aí. Terminada a reconstrução do muro, vamos ler do 15 ao 17. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Oh, glória! Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias vinham para eles. Então olha só o que aconteceu aqui. Acabando a obra, em 52 dias, os inimigos temeram, porque reconheceram que tudo que fizeram contra Neemias não prosperou. E reconheceram que uma obra daquele tamanho não seria possível só com a boa vontade de Neemias, que tinha intervenção de Deus. E o mais lindo dessa passagem é Neemias declarando aqui o quê? Que eles reconheceram que foi por intervenção de Deus e não pelos trabalhos de Neemias. Não desmerecendo Neemias, mas sem a intervenção de Deus, Neemias não construiria esses muros, ainda mais 52 dias. Parece que durante a construção do muro, várias cartas pessoais tinham sido trocadas entre alguns nobres de Judá e Tobias. Você vê que as cartas começaram a aparecer aqui. Tobias foi um dos grandes atormentadores da construção. Era manipulador e contava com vários traidores, o que levavam informação sobre a obra e sobre Neemias para fora de Jerusalém. Então, por que as cartas trocavam essas cartas? Porque lembre-se que eles não moravam lá. Um era de Samaria, o outro era arábio. Então, as cartas que iam levando informações de como que estava a obra. E você imagina quando chegou a carta lá, falando, ih, meu querido, para aí com o que você está fazendo aí, porque nem perde tempo vindo aqui, porque a obra já está pronta. Olha só. Com essas cartas, eles esperavam apanhar Neemias em uma armadilha com suas próprias palavras ou intimidá-lo. Mas Neemias, entretanto, não se deixava enganar. Quer dizer, tudo que estavam fazendo contra Neemias, nada prosperava, porque Deus era com ele, e quanto mais eles tentavam, mais Neemias se divertia com toda essa situação. Mais Deus o livrava, Deus dava uma direção para Neemias, e assim Neemias venceu essa obra maravilhosa em 52 dias. Então aqui nós acabamos o capítulo 6. Não pense que Neemias, agora porque construiu os muros, que vai ter sossego, não. Não que não tenha sossego de Sanbalat sem Tobias, ainda vão tentar algumas coisas. Só que agora o que acontece? Satanás, ele não é porque se acabar, eu comprei minha casa, agora Satanás vai me dar sossego. Ele fez de tudo para o meu financiamento não dar certo. Agora que deu tudo certo, estou dentro da casa, Satanás vai falar, vou atrás de outro. Não, né? Satanás não deixa de ser Satanás, ele vai sempre tentar uma coisa nova.
Então Neemias vai ter outras coisas para enfrentar. Bispo do céu, mas você fala isso, né? Pensa que a gente nunca vai se livrar de Satanás. Querido, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Né? Aqui, o que o Senhor fala? Que a gente tem que enfrentá-lo. E aí o que acontece? O Senhor é que vai nos dar vai nos revestir com a armadura e fazer todas as coisas. O Senhor é que Neemias, o que ele tem que fazer? Olhar e ver tudo que ele venceu. O mesmo Deus que livrou Neemias, que fez tudo isso por ele, não vai livrar ele lá na frente? É a mesma coisa com você. Né? O mesmo Deus que te deu o teu imóvel, que venceu todas essas barreiras, desse exemplo que eu dei, obviamente, né, pessoal? Desse exemplo que eu dei, o mesmo Deus que tirou dos embaraços, demorou, mas Deus tirou o embaraço e te deu a casa, o mesmo Deus vai te livrar das demais coisas. Então nós vamos ter o quê? Um posicionamento como Neemias. Neemias não fugiu, Neemias buscava a direção de Deus. Eu não vou fugir. Eu sei que eu sou diante do Senhor, o Senhor vai me dar uma estratégia aqui. E aí clame o Senhor abrir uma porta extraordinária para Neemias, como vai abrir para você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, não está aí. Capítulo 6, 4, 5, 6. E aí a gente na quarta-feira que vem, eu acho que talvez a gente acabe o livro de Neemias, tá? E aí na outra nós vemos o livro de Malaquias, que eu acredito que a gente veja num programa só também o livro de Malaquias. São quantos capítulos aí, apóstolo? Eu acho que 14, né? 13 ou 14? 13 ou 14, né? 13, então é isso aí. Então nós vimos aí agora até o 6. Aí vamos ver 7, 8, 9, 10 e depois 10, 11, 12 e 13. Então eu acredito aí que quarta-feira da semana que vem a gente termina o livro de Neemias. Aí a gente volta na outra semana com Malaquias, depois nós vamos ter uma reformulação do programa aí que a nossa apóstola já anunciou. Então a semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, já começa a anunciar como é que vai ser isso aí. Legal, pessoal? Queria agradecer a todos aí. Viu como Neemias, um livro que a gente já estudou, já tivemos um mês de Neemias aqui na Hebron, mas você viu quanto detalhe tem que são coisas que a gente não ministra, porque não é a direção que o senhor dá, é outra. Quando o estudo, dá para a gente ir nos detalhes de meses, de prazo. Então presta atenção como foi interessante. Amém? Então é isso aí. Se você não pegou todo o material de Neemias, de segunda-feira já está no canal do YouTube. E o de hoje, amanhã você pode acompanhar tranquilamente aí. O apóstolo faz normalmente no mesmo dia. Mas aí você já, né? Já está lá. Mas amanhã você fica tranquilo aí para você ver. Eu sei que você já viu agora. Então amanhã como amanhã a gente não tem a luz da palavra, amanhã à noite você vê o programa de segunda-feira. Tá bom, pessoal? O apóstolo tem passado também na TV, tá, pessoal? O programa da manhã ele tem transmitido à tarde, depois o luz da palavra também, né? Amanhã passa o alimento e na sequência passa o alimento, tá vendo? Amanhã passa o alimento diário, né? Amanhã passa na TV à tardezinha e logo na sequência começa a luz da palavra. Então você tem aí toda a programação da Hebron de novo na TV. Glória a Deus, pessoal. Feche seus olhos em nome de Jesus por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que assiste online, aqueles que vão ver na retransmissão, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure a vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aonde chegar o som da minha voz, Pai, eu quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha se propagar, venha chegar aos quatro cantos dessa terra, Pai, e que o teu povo não peque mais por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, Pai, e eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Como? Em aliança com Deus. Um grande beijo, tchau, tchau.